Pronto, meus irmãos, estávamos corrigindo algumas questões técnicas aqui, mas eu acho que agora a gente está ao vivo pelo YouTube, né, num canal ainda em testes aí da nossa igreja, e a gente também está ao vivo pela página do Facebook. Então, a Adriana está compartilhando com todo mundo os nossos canais, então daqui a pouco você vai ter, então, poder ter essa opção de assistir tanto pelo YouTube quanto também assistir pelo Facebook, que foi melhor para você, que foi a melhor plataforma. É um teste que a gente faz, né, para que a gente possa então conseguir, tá bom? A Adriana está me assessorando aqui. Tudo bem aí? Tranquilo? Tá bom então. Meus irmãos, eu quero então, a presbítero Manuel já entrou, está assistindo aqui, eu quero iniciar esse nosso momento de adoração, momento de devocional. Opa, o Lucas disse que Eduardo está aí. Eduardo, abraço meu querido, Deus abençoe a família Rosa também, né? O Lucas, a Gi, o Luigi, a Alice, beijo no coração de vocês. Meus irmãos, nós vamos agradecer ao Senhor por este momento de podermos estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, mas eu também gostaria de lembrar os queridos, né, que o nosso grande sentimento não era de estarmos aqui, né? Usamos essa plataforma com muita alegria, sem dúvida, mas o nosso maior desejo era necessariamente estar na igreja, junto com os nossos irmãos, orando junto, falando ao Senhor e pedindo a Deus que abençoe as nossas vidas. Mas Deus sabe de todas as coisas e nós, por causa desse novo vírus aí, né, do famoso coronavírus, que sem dúvida tem preocupado não só a nossa nação, como várias outras. Então nós estamos aí nessas medidas restritivas de não poder ir e vir, mas não nos esquecendo jamais que a bênção do Senhor está sobre o seu povo. E hoje, de uma forma muito abençoada, nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudá-la novamente, tá bom? Vamos então, meus irmãos, quero convidar a você nesse momento que sei que a internet é um ambiente passivo de distração, você tem muita coisa aí, né? Até seu celular, né? As mensagens chegam, mas eu gostaria que você reservasse aqui um minuto, né? Demorado o tempo que nós ficamos na igreja, mas eu gostaria que você reservasse esses minutos também, para que você possa, junto conosco, orar, agradecer ao Senhor e pedir a Deus a bênção para a nossa nação, a bênção para o nosso povo. Tá bom, meus irmãos, vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar juntos, né? Ainda que cada um em sua casa, mas agora unidos por esse meio tecnológico. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela bênção que temos nesta noite, quarta-feira, de estarmos aqui, Senhor, nesse canal, podendo agradecer a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Também suplicar pela vida da nossa nação, pela vida do nosso povo, pelas coisas que têm acontecido. O Senhor sabe, ó Deus, como nós nos preocupamos e muitas vezes estamos tristes em ver o que vem acontecendo e preocupados com o nosso futuro, com tantas outras coisas. Mas suplicamos ao Senhor que a tua bênção esteja no nosso coração e que, para além da nossa preocupação, possamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da fé. Olhar para aquele que tem todo o poder e colocar e depositar a nossa esperança no Senhor. Pai, nessa semana em que nós lembramos da Páscoa, semana que nós lembramos da sua morte e da sua ressurreição, nós queremos suplicar ao Senhor que essa mensagem tão importante, tão cara e valorosa para nós, esteja aquecida nos nossos corações e que mesmo longe dos nossos irmãos, fisicamente, daqueles que nós gostaríamos de estar falando, de evangelizar, que o Senhor nos dê a bênção de poder interagir com eles de uma outra forma, mas não deixar, ó Deus, passar essa data sem anunciar a tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, nós te pedimos, abençoa a nossa igreja, cuida, Deus, de cada irmão, cada irmã que me ouve, cuida, Pai, dos nossos presbíteros, dos diáconos, dos membros das nossas sociedades internas, abençoe a vida de cada um. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Gosto muito de um salmo que diz assim, ó, Salmo de número 95. Esse é um salmo que faz um convite
a nós, né? Faz um convite ao povo de Deus. E esse convite ele é muito especial, porque nesse convite ele nos conclama a adoração, nos conclama ao louvor. Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Esse é o momento, então, de nós estarmos agora com muita alegria, louvando ao Senhor, com muita alegria, podendo abrir a sua palavra. Eu quero convidar a você, nesses alguns minutinhos que nós vamos gastar aqui, lendo a palavra de Deus, estudando. Se você tiver alguma pergunta, né, tem do lado aí, tem o nosso painel, né? Eu estou vendo aqui as mensagens, então se você quiser você pode fazer uma pergunta e eu vou tentar aqui, à medida do que eu puder, vou respondê-lo também. Lembro também, meus irmãos, que a gente está ao vivo no nosso canal no YouTube, e o canal do nosso YouTube é Igreja Presbiteriana Nova Canaã Oficial. A gente teve que colocar esse nome porque existem outras igrejas com o mesmo nome. Então, se você eventualmente não está assistindo, você pode assistir por lá também, ou não consegue abrir pelo Facebook. Então, depois o nosso estudo vai ficar lá. Você pode assistir tanto pelas duas plataformas, tá bom? A Adriana acho que passou aqui as mensagens por os grupos e depois ela reforça também. Alguns dizem que no YouTube o link está mais rápido, então a gente fica com os dois aqui, né? O Anderson comentou aqui que estou na página e nada ainda, mas o link do YouTube lá é melhor. Então a do YouTube também está melhor. Ok, está passando aqui também no grupo da igreja. Inclusive eu vou estender hoje. Hoje nós temos a bênção de comemorar o aniversário da Juliana. Hoje a Juliana faz mais uma primavera. Ainda que, de certa forma, né, Ju, sem poder te dar um abraço fisicamente, mas receba aqui o abraço caloroso, né? Que Deus abençoe a sua vida, que te dê muitos e muitos anos de vida e que te abençoe, né, nessa data. É estranho poder comemorar assim, né, nesse isolamento, mas louvamos ao Senhor pela sua vida. Então vamos lá, meus irmãos. Eu gostaria então de convidar você a ir lá para o livro de Gálatas, né? Nós vamos então para Gálatas no seu capítulo 3, né? A ideia é que a gente feche esse livro, né? Entre a quarta-feira à noite e os domingos pela manhã. É a nossa fonte de devocional. São só 6 capítulos, então não vai demorar. Eu achei, né, eu imaginei que nós faríamos isso só 1 ou 2 vezes, mas isso já tenha se estendido um pouquinho, então eu acho que talvez não serão só 1 ou 2 vezes, né, mas talvez nós vamos fazer isso mais vezes, né, do que nós imaginamos. Então, queria convidar você a abrir a Bíblia lá, e a palavra do Senhor nos diz assim. Título em negrito, eu estou lendo aqui na ARA, né, a revista e atualizada, né, a RA, aliás. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, verso 1, antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade que foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera o milagre entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Meus irmãos, então são essas as palavras que Paulo dirige aqui àqueles irmãos, e eu digo a você, sem medo aqui de errar, de que Paulo foi bravo, né? Ele faz uma crítica aqui dura, e ele fala aqueles irmãos, né, da Galácia, né, os Gálatas, diz, olha, vocês têm passado do Evangelho.
E, meus irmãos, para que a gente possa entender isso, e eu gosto de lembrar, o que estava acontecendo naquela igreja, né, era uma espécie de uma invasão judaizante. Então, Paulo havia fundado igrejas em toda aquela região da Galácia, né, e vale lembrar que não é uma igreja, mas algumas igrejas naquele entorno. E o que aconteceu foi que, depois da sua saída, outros missionários, digamos assim, ou melhor dizendo, né, judaizantes, pessoas que queriam basicamente impor as obras em detrimento da graça e da fé, eles estavam nesse momento querendo que a igreja respeitasse algumas tradições ou algumas questões legais da lei, né, do Antigo Testamento. Ou seja, é como se o judaísmo ainda continuasse e os cristãos fossem uma espécie de uma seita dentro do judaísmo. Então, eles pregavam que, além de seguir a Cristo, de receber o Evangelho, era preciso também que eles tomassem conta das tradições. Então tem a questão da dieta, né? Basicamente, de uma comida reservando-se de alguns alimentos, basicamente a carne de porco. A questão da circuncisão, que era uma questão também muito dada, muito falada nesse momento. E também algumas questões de festas, né? Lua nova, sábados e afins. Então eles queriam que eles ainda estivessem dentro desses costumes. E Paulo então, ele fica bravo com isso, e desde que ele se apresenta, e você lembra lá no capítulo 1, quando ele fala assim, Paulo apóstolo, não da parte de homens, né, para que vocês saibam, mas da parte de Cristo, né, nem de homem algum, né, nem de homem nenhum, essa é a tradução possível. E já na sua fala de apertura, ele mostra o que é o Evangelho. Quando ele diz, meus irmãos, graças a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, já na sua apresentação, Paulo já se mostra com o objetivo, ou o que ele quer dizer para esses irmãos. E normalmente Paulo, depois da sua introdução, depois que ele se apresenta na carta, ele faz uma oração. E aqui ele vai direto para o tema da carta. E ele vai direto a falar para aqueles irmãos que, irmãos, é urgente o que vocês estão passando. Vocês não estão entendendo que vocês estão saindo do evangelho da graça para se envolver novamente numa lei, mesclando aí algo que o evangelho não tem, colocando o que o evangelho não os dá, ou seja, privando da liberdade do evangelho e voltando novamente para o jugo da lei. E, meus irmãos, nós vimos essa questão porque Paulo diz, olha, eu estava com os apóstolos, mas esse evangelho que eu recebi não foi um evangelho, digamos, de segunda mão, como se tivesse recebido de alguém e depois passado, mas ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Ele enfatiza isso na sua palavra, na sua carta aos Gálatas. E ele quer ensinar isso. Por isso, meus irmãos, a defesa do evangelho da fé é o tema principal dessa carta para os irmãos. E é justamente desse tema em que ele vai dizer. E ele vai ser franco e fazer duas grandes críticas àqueles irmãos. E a primeira delas é que eles estavam sendo insensatos. Ou seja, estavam colocando no seu coração ou passando o evangelho que não é mais o evangelho. E a palavra grega lá, né, vai lembrar que a carta foi escrita em grego, né? E a palavra insensato lá tem uma ideia, um significado de tolo, de alguém que era nécio, escreve alguém sem sabedoria. E essa é a ideia, alguém que não conseguia discernir, alguém que na nossa linguagem seria alguém tolo, literalmente, né? Talvez naquele aspecto bobo de não conseguir entender. Ou seja, eu estava passando de um evangelho porque eu estava sendo tolo, porque eu não estava pensando nas coisas que foram pregadas. Um dos comentaristas diz que a palavra sugere não só a incapacidade de pensar quanto a falha, mas também a ideia de ter a mente mudada, né? Ou fraquejando mentalmente essa ideia, né? E ele vai dizer, olha, vocês são insensatos porque vocês estão fazendo isso. Essa palavra é forte, a ideia de insensatez, olha, vocês não estão raciocinando, vocês não estão pensando. E a segunda crítica, então, além de serem insensatos, a pergunta é quem vos fascinou a isso? Quem, então,
nos colocou isso no seu coração. A ideia é que eles foram levados quase que como por um feitiço. Ou seja, eles estavam passando do evangelho do nosso Senhor Jesus para algo que não era o evangelho. Meus irmãos, talvez você pense assim, mas pastor, por que nós temos que estudar, ou por que estudar essa carta? Nós não estamos na igreja, nós não estamos firmes no evangelho de Cristo. Amém, irmãos, espero que todos estejam. Mas é sempre importante você pensar que algumas pessoas querem perverter o evangelho. E se você olhar esse contexto, digamos, evangélico que nós vivemos hoje, há práticas que, para nós, são estranhas. Faz uma espécie de um sincretismo religioso entre o cristianismo e outros dogmas. A gente já viu coisas, e vocês se lembram disso, de copos de água em cima da TV, óleo de não sei aonde, sal de não sei o que, rosa de não sei o que. E, meus irmãos, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não nos requer coisas como essa. Não nos requer algo tremendamente falho. E é muito importante que eu e você estejamos ligados. Sabe por quê? Porque nós vivemos esse momento de essa espécie, e eu também tenho algumas ressalvas com essa ideia do culto virtual, né? Eu sei que a gente transmite o culto, né? Mas lembra, o culto é a reunião, é a assembleia. Quando nós estamos fazendo usando aqui, nós estamos usando para semear a palavra de Deus, de estimular os irmãos a estudarem. Mas o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, não é o culto, porque o culto é quando nós nos reunimos. Por isso que eu tenho mandado nos grupos sempre uma mensagem para que você faça o culto com a sua família. Porque vale lembrar que nós temos o culto Assembleia dos Santos, o culto público, esse que nesse momento nós estamos privados de fazer. Nós temos também o culto em família, que é o que eu incentivo os irmãos a não deixarem de fazer. Mas nós também temos, meus irmãos, o culto individual. Esses últimos dois, o em família e o individual, é o que nós devemos fazer. Estamos privados por esse pequeno tempo, por uma questão de saúde, enfim, de estarmos juntos no mesmo ambiente. Mas lembre-se, o culto ele não pode ser virtual. Nós não podemos nos habituar agora, já que nós temos alguns meios de tecnologia, já que nós conseguimos aí agora aplicativos e tantas outras coisas, mas o culto, meus irmãos, o culto é junto ao povo de Deus. E o reverendo Ageu postou recentemente uma mensagem em que ele diz que do culto virtual, ele vai dizendo, são degraus que a gente vai descendo e vai se tornando descrente. Ou seja, daqui a pouco o culto é virtual, o crente também é virtual, daqui a pouco o batismo é virtual e nós vamos deixando então a palavra, a comunhão e nos isolando. E não é isso. Por isso que embora esse livro tenha sido escrito há tanto tempo, nos fala hoje também nesse momento, dizendo que o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é essa ideia virtual, mas a ideia dos irmãos em comunhão. A ideia de Cristo que morreu na cruz para nos dar a salvação pelos nossos pecados. Portanto, meus irmãos, fazemos meio disso sim, mas com a ideia de aprendizado. Lembrando que o nosso objetivo, nosso intuito era hoje estar aonde? Na igreja do Senhor. Isso não pode se perder de nada o nosso foco. Então essa é a razão porque nós precisamos falar disso. E é interessante pensar que Paulo aqui então vai fazer algumas perguntas e ele vai perguntar, né, vai induzir a eles falarem o seguinte: o que vos induziu a estar aqui? O que aconteceu com vocês? Ou seja, a ideia aqui que Paulo vai dizer, ele vai fazer 5 perguntas para mostrar uma espécie de diagnóstico de como estava a grande questão dos Gálatas estarem já saindo desse evangelho. E a primeira pergunta que ele faz é justamente essa que eu li no início, quando diz: quem vos seduziu? Essa é a primeira pergunta que Paulo então faz a esses irmãos. Ou seja, quem foi que chegou diante de vós? Quem é que os tirou do evangelho sagrado de Cristo Jesus? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É o que ele diz no verso 1.
Paulo havia pregado Cristo exposto, e ele vai dizer isso justamente nessa fala, crucificado. Ou seja, é evidente que o apóstolo Paulo, meus irmãos, não está afirmando aqui que Cristo foi crucificado literalmente por eles, diante dos Gálatas, a ideia de que a cena da crucificação não aconteceu diante deles. Mas o que está ocorrendo aqui é justamente a ideia de que ele falou assim, olha, o Cristo que foi crucificado lá em Jerusalém, é esse a quem o Evangelho se refere. O que Paulo está querendo dizer é que quando esteve na Galácia, apresentou Cristo crucificado a esses irmãos. Essas são as palavras que o reverendo Augusto usa em seu livro, quando fala sobre isso. Ou seja, ele havia sido claro ao falar que o evangelho do Senhor Jesus era o evangelho da cruz. O evangelho que, através daquele sacrifício, nos colocou agora novamente em amizade com o nosso Deus e nos deu a bênção de sermos chamados de seus filhos. Meus irmãos, como é importante o evangelho do Senhor Jesus. Portanto, eu gosto de pensar que quando você recebe mensagens por aí, é o momento de você refletir e pensar, será que esse evangelho está correto? Eu não quero brigar aqui com nenhuma denominação em particular, mas quero nos lembrar, meus irmãos, de que muitas pessoas têm um discurso bonito, uma fala interessante e muitas vezes querem perverter o evangelho do Senhor Jesus. E nós não podemos aceitar isso. Eu não sei quem é que está falando, se é aquele grande pregador da TV com um nome bonito, não sei se é uma pessoa aí toda engravatada, não sei se é alguém sentado num banquinho no fundo escuro, mas seja lá quem for, que estiver seduzindo, a Bíblia diz, ele é anátema. E Paulo vai ser insistente quando diz, vocês são insensatos. Ou seja, alguém está tentando seduzir, alguém está tentando literalmente enfeitiçar, e essa é uma tradução possível, né? Enfeitiçar o seu pensamento. Ou seja, iludir, talvez até com artes mágicas. E essa é a ideia, né? Quem vos seduziu? Pergunta o apóstolo. Certamente, meus irmãos, a resposta seria, ora, falsos profetas. Se são falsos, a pergunta, por que vocês estão dando ouvidos a ele? Mas Paulo, então, depois de fazer a pergunta de quem os seduziu, faz uma outra pergunta, onde ele diz, foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito? E essa é a ideia que ele vai falar, ou seja, como é que vocês receberam o Espírito? Como vocês, então, têm certeza disso? E lá, então, no verso de número 3, ele vai dizer, quero apenas saber isso, recebeste o Espírito por obras da lei ou pela pregação da fé? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo, meus irmãos, tinha uma consciência muito tranquila de que ele havia recebido o Espírito de Deus. Tinha uma consciência muito tranquila de que ele havia pregado o Evangelho do Senhor. Ele tinha uma consciência muito tranquila que o Evangelho exposto era o Evangelho ensinado pelo próprio Jesus. O que ele recebeu é também o que ele entregou. Paulo, então, pregou a respeito da fé em Cristo Jesus, pregou a respeito da crucificação e mostrou qual era o caminho a ser seguido. Paulo, então, está perguntando, mas quem converteu vocês? Foi a pregação que vocês ouviram? Ou eventualmente foi as obras? Essa é a pergunta que Paulo faz. Deus transformou a vida de vocês. Deus deu um novo objetivo. Deus deu um novo propósito. Queridos irmãos, entendamos que quando o Evangelho chega a nosso coração, nós recebemos uma nova vida. Eu sei que muitas vezes você talvez brigue entre essa nova esse velho mundo. É normal, a nossa natureza pecaminosa ainda está em nós. Nós já somos salvos, mas ainda precisamos nos santificar. E a santificação é uma obra dada por Deus, é uma obra que o Espírito Santo produz, mas que nós também participamos. Ou seja, então a grande questão que Paulo vai colocar nessa segunda pergunta, digamos assim, é justamente a ideia de que, olha, vocês receberam o Espírito. Ou seja, vocês têm o Espírito Santo de Deus.
Meus irmãos, se nós mudamos no nosso modo de vida, o nosso objetivo, é porque Deus está conosco. E agora, então, ele vai fazer uma terceira pergunta, aliás. Então ele perguntou, olha, por que quem está fascinando vocês, né? E a ideia de fascinação tem até a ideia de feitiço, né? O que aconteceu com vocês? A segunda pergunta, vocês receberam por obras da lei o Espírito? Ele vai dizer, não, mas foi pelo Evangelho. E a segunda pergunta é, sois tão insensatos? E essa pergunta, então, vem a esse encontro, sois assim, insensatos ou tão insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora os aperfeiçoando na carne? Meus irmãos, a insensatez faz isso. E insensatez tem a ver com tolice. Insensatez tem a ver com não ouvir a voz de Deus. O verbo aqui que Paulo usa, né, por aperfeiçoar, significa também amadurecer, ou seja, atingir o alvo pleno. A ideia de perfeição. E olha que perfeição aqui não significa alcançar a plenitude do viver cristão, como nenhum erro e nenhuma fala, mas o alvo aqui é de todo o seguidor de Cristo tem que estar com ele de forma plena. A minha vida, o meu coração, o meu trabalho, minha família, meus afazeres, meu pensamento, tudo isso reflete quem eu sou. Paulo diz, quer comais ou bebais, fazer isso em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, um crente, quando ele é verdadeiro, ele almeja obedecer ao Senhor, porque isso mostra o quanto ele o ama. O verdadeiro cristão anseia por essa perfeição. Embora a gente saiba que essa perfeição não é alcançada aqui na terra, mas nós ansiamos por viver cada vez mais próximos de Deus e mais longe do mundo. Se você não tem ansiado isso na sua vida, é sinal talvez de que você tenha vivido ou esteja, né, experimentando o que aquela igreja experimentou. Essa insensatez de não querer ter Cristo perto de você. Mas lembre-se, Deus nos libertou das trevas e nos conduziu ao império da sua luz, para que eu e você sejamos santos. Aperfeiçoar-se no Espírito, que é o ideal correto, que é o que está de acordo com a mensagem do Evangelho. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo. Meus irmãos, aprendamos isso. Aprendamos a não ser insensatos diante dessas questões. Mas eu disse que aqui nós teremos 5 perguntas, que é o que Paulo vai fazer aqui. Nós falamos já das 3 e agora eu quero caminhar para a 4ª pergunta. E a 4ª pergunta é, será que sofrestes por nada? A 4ª pergunta, então, que está lá no verso 4, Paulo diz, o seu sofrimento é por nada? Se você olhar na sua Bíblia, tem vários pontos de interrogação. Será que o que vocês experimentaram foi por nada? Provavelmente, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que aqueles homens haviam enfrentado grandes perseguições. Ou seja, haviam enfrentado perseguições e não haviam negado a fé em Cristo Jesus. E a pergunta de Paulo então é o seguinte, vocês já sofreram por Cristo? E agora, vocês estão nesse aspecto, nesse momento, esquecendo do que vocês já padeceram por Cristo Jesus? Será que todo aquele sofrimento, então, ele foi em vão? Essa é a pergunta. Será que tudo o que aconteceu não precisava ter acontecido? Queridos, Paulo sabia que toda a perseverança dos Gálatas, desde o início da sua caminhada cristã, tinha certamente valido a pena, não era em vão. E ele sabia disso, mas ele estava de uma forma retórica perguntando, vocês acham que tudo isso é em vão? Meus irmãos, nós aprendemos continuamente na igreja. E aqueles que me ouvem hoje, eu tenho certeza aqui, daqueles muitos que estão aqui, muitos já têm algum tempo na igreja. Muitos já têm vivido algumas coisas. E a pergunta é, será que tudo isso que nós vivemos foi em vão? Será que então o Evangelho não é nada do que nós havíamos entendido? E Paulo está falando, irmãos queridos, o Evangelho de Cristo não é assim. E se tem alguém, meus irmãos, que pode falar de sofrimento com muita maestria, é o próprio apóstolo Paulo. Ele havia sofrido e muitas vezes pelo Evangelho de Cristo. Quando ele fala da sua biografia, ele diz justamente isso, quanto ele sofreu pelo Evangelho de Cristo Jesus.
E lá depois, né, já falando um pouco do final da nossa carta, ele fala assim, porque ninguém me moleste, porque eu trago nas marcas do meu corpo as marcas de Cristo. Tá vendo essa cicatriz aqui? Foi por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, aquele sofrimento não foi em vão. Valeria a pena. E sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra diz que os nossos sofrimentos aqui, eles não se comparam com a glória do porvir. Eu sei que nós sentimos isso. Talvez a gente sinta esse sofrimento quando as pessoas debocham da nossa fé, ou talvez quando você quer falar para as pessoas sobre o Evangelho e elas não querem te ouvir, ou talvez quando zombam da sua fé dizendo sobre a questão de dízimos e afins. Mas a questão é, meus irmãos, que mesmo que você sofra, e o que nós sofremos ainda é muito pouco diante de tudo que a gente viu da história da igreja. Mas nós entendemos, a partir da fé, que as provações desse mundo, elas não se comparam com a glória do porvir. Então agora, meus irmãos, eu caminho para a minha quinta e última pergunta agora, e ele vai dizer o seguinte: aquele, pois, que vos concede o Espírito, opera o milagre entre vós, porventura, o faz por obras da lei ou pela pregação da fé? A última pergunta, então, que Paulo faz aos Gálatas, e nesse trecho que estamos analisando, é: aquele que dá o Espírito, que realiza milagres entre vós, será que faz pelas obras da lei ou pela fé que vocês ouviram? Pelo que o apóstolo diz nesse versículo, podemos deduzir que Cristo estava ainda operando poderosamente na igreja, na vida daqueles irmãos. E Paulo usa aqui verbos da língua grega, né, que passam essa ideia de ação contínua, de uma ação presente que estava acontecendo não ontem, ou não aconteceria, mas que era uma vivência daqueles irmãos. Cristo continua agindo ali e continuava de modo impressionante, continuava agindo ali através do Espírito Santo, continuava agindo na vida daqueles irmãos, agindo na vida daquela igreja. Meus irmãos, quando alguém se converte no nosso meio e recebe o Espírito Santo, esse sem dúvida é a maior prova do milagre de Deus nas nossas vidas. É a maior prova de que Deus está entre nós, porque não há milagre maior do que a conversão. De alguém que andava longe de Deus e vem para os caminhos do Senhor. De alguém que não tinha prazer em estar na igreja, mas hoje tem. De alguém que não tinha prazer em ler a Bíblia, mas hoje tem. De alguém que não gostava de orar, mas hoje ora. Esse é o maior milagre que eu e você podemos presenciar. E ele vai dizer, isso não aconteceu pelas obras, mas aconteceu pela fé. Porque a fé é dada por Deus. Ele nos conduz, ele nos dá, é o braço para receber isso. E a resposta só podia ser uma, né, meus irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa é a resposta para essa nossa quinta pergunta. Quem realiza? Deus realiza o milagre por obras ou pela fé? Pela fé. E a fé que vem em Cristo Jesus. E eu quero então, meus irmãos, nessa perspectiva agora, nessa grande questão, e Paulo só levanta aqui questões. Ele ainda não se pôs a responder isso, mas ele vai responder aqui falando sobre Abraão, depois falando sobre a lei, depois falando sobre a tutela da lei que conduz a Cristo. Então, nos próximos capítulos nós vamos ver essas questões. Mas eu queria, nesse nosso estudo aqui, fazer algumas aplicações muito rápidas para nós. A primeira pergunta é: quem vos seduziu? Lembra dessa pergunta? Meus irmãos, devemos estar sempre atentos nesse mundo difícil e perverso que nós vivemos, a estar firmes na promessa do Senhor, a não olharmos para aqueles falsos mestres que se dizem evangélicos e na verdade fazem quase como feitiços religiosos. Não é esse o objetivo, não é essa o evangelho de Cristo Jesus. Não são grandes nomes. E lembra do que eu disse? A mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Infelizmente hoje a gente vê uma gama de pessoas, multidões, indo atrás desses falsos mestres, falsos pastores, que na verdade só iludem, querem talvez o dinheiro, querem talvez realizar prodígios, mas que não passam muitas vezes de encenações. Queridos irmãos, não caiamos nessa. Lembra dos crentes de Bereia? A Bíblia diz que eles eram mais nobres. E por quê? Porque depois de ouvirem a palavra, o que eles faziam? Eles conferiam se tudo aquilo era de fato verdade. Sejamos então, meus queridos, pessoas assim.
que entendem a graça de Deus nas suas vidas, que entendem que não devemos ser o quê? Insensatos, nécios. Porque a Bíblia diz, não sejamos como crianças, né? Criança acredita em quase tudo que você conta, mas que nós possamos ser pessoas ligadas ao Evangelho de Cristo Jesus, pessoas ligadas à palavra do nosso Deus. Por fim, ele vai falar assim, olha, foi por obra da lei ou foi pela fé? E a nossa ideia foi pela fé. Queridos irmãos, que possamos perseverar juntos na mensagem da fé que nós temos ouvido. E a graça do nosso Deus, essa graça que sem dúvida é muito maior, é uma graça imerecida, seja a razão da qual temos experimentado e vistos os milagres do Senhor nas nossas vidas. Nós clamamos a Deus nesse momento, para que Ele abençoe a nossa vida, para que Ele abençoe a nossa família, para que Ele abençoe a nossa igreja. Que possamos entender essa mensagem com propriedade e falar, Maranata, vem, Senhor Jesus. Obrigado, meus queridos que me assistem. Louvo a Deus pela vida de vocês. Nós temos aqui algumas pessoas. Eu deixo aqui meu abraço a cada um, já caminhando aqui para o encerramento da nossa devocional desta quarta-feira e rogando ao Senhor as tuas bênçãos. Vamos orar então, meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor Jesus por estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor Jesus por termos a bênção de podermos, ainda que longe, mas dentro desses canais tecnológicos que a palavra nos dá, que a tecnologia nos dá, falar da palavra do nosso Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te somos gratos, Senhor, e pedimos ao Senhor que nos abençoe, para que não possamos ouvir a voz, os discursos, por mais doces que sejam, mas que nos levam não para o caminho do céu, que não nos levam, a Deus, para o caminho estreito, mas que nos levam para o caminho largo. Ó Pai, não nos deixe, Senhor, jamais nos iludirmos com isso, mas que a nossa fé esteja vibrante no Senhor. Não nos deixe ser insensatos, nécios, mas sermos cada vez mais pessoas maduras espiritualmente, que tenham o coração voltado ao Senhor. Perdoa, Pai querido, as nossas faltas. Perdoa ao Senhor as nossas tantas e inúmeras fraquezas e nos ajude a melhorar como cristãos, como pessoas que amam o Evangelho Sagrado de Jesus. Abençoe a nossa igreja nesse momento, abençoe a nossa nação. Uma bênção especial eu peço ao Senhor, aos profissionais da saúde, que batalham nesse momento, Senhor, nos hospitais. Seja com eles, ricamente, abençoando as suas vidas e também as suas famílias. Nos lembramos aqui, Pai, dos nossos irmãos que trabalham com isso, presbítero Abílio, Antônia, Nivaldo, Thaís, pessoas que trabalham na área da saúde. Seja com eles. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela sua audiência aqui. Muito obrigado por ter separado esses minutos para nós estarmos falando da palavra de Deus. A nossa igreja continua ainda, né? Até segunda ordem, né? A gente continua ainda fechado. Mas logo o nosso intuito é estarmos abertos, isso espero que não demore, mas nós vamos seguir todas as recomendações possíveis das nossas autoridades e eu quero incentivar você a não esquecer o seu culto. A Adriana tem postado aqui na página do Facebook aqui na nossa igreja todos os dias uma lição, né, sobre a Páscoa, falando um pouco sobre essa semana, né, nossa Semana Santa. Então pense nisso, meus irmãos, é o momento de nós também meditarmos e louvarmos ao Senhor pelas bênçãos de termos Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, que foi o nosso sacrifício, que nos levou a Cristo, que nos levou ao nosso Pai. Então assista as mensagens, incentive as crianças a assistirem, a participarem da cantata. No próximo domingo ela será apresentada, nós teremos uma escola dominical diferente, né? Louvando a Deus, e nós teremos também a nossa gravação do culto, né? Lembrando que é um culto online, mas a ideia é de que eu estarei cultuando aqui, né? E apresentando para os irmãos, para que os irmãos também o façam nas suas casas, né? Através da mensagem com seus familiares, para que nós possamos estar agradecendo ao Senhor pela bênção da Páscoa, pela bênção de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus os abençoe, meus queridos. Um grande abraço a todos aqui que estão me acompanhando. Um grande abraço também àqueles que me veem lá pelo Facebook, pelo YouTube. Obrigado pela vida de vocês. Que Deus abençoe ricamente. Um grande abraço e Deus o abençoe.